é samba verdadeiro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Atravessou uma... Vem, Chico. Tremendo a invasão de Portugal. Cadê, Chico? Desembarcando aqui. Cadê você, cara? Cantando? O tempo passou, Dom Pedro precisava se casar. E foi da Áustria a escolhida Carolina Josefa Leopoldina. Olá, colerada! Fala, Chicão. Fala aí, tudo galera. bem? Estamos estreando aqui nossa nova temporada aqui de episódios aqui. Agora falar só sobre a família real portuguesa, certo? Sobre suas... Certíssimo, Bronze. E vou focar um pouquinho aqui sobre a vida íntima deles, né? Hoje vamos falar sobre essa mulher tão importante na história do Brasil, a Imperatriz Leopoldina, meu camarada. Leopoldina, nome de escola de samba do Chico, né, Chico? Pois é, meu camarada, a Imperatriz Leopoldinense, que é a escola na qual eu tenho uma grande simpatia. Mas a gente vai falar dessa mulher, cara, que tem uma grande importância, né, cara, dentro da história do Brasil. Leopoldina Carolina e Josefa de Habsburgo-Lorena. Pegou aí, Bronze? Peguei. Beleza, cara. E foi a mulher que foi escolhida, né, através de grandes negociações, porque lembrando que casamento entre a nobreza, né, cara, eram grandes acordos, né, políticos, econômicos, né, territoriais, enfim. E a escolha, né, de Dom João VI, pai de Dom Pedro I, para desposar o seu filho era exatamente a aproximação de Portugal com a Áustria, que também era inimiga da França e da Espanha. Então você vê aí que havia uma articulação política, né, no casamento de Dom Pedro I. Mas essa mulher, cara, né, a Leopoldina, que vai ser esposa, a primeira esposa de Dom Pedro I, ela vai ter uma grande participação na independência do Brasil, cara. Muito bom ali em 1822, né? Mas E... conta pra gente aí como é que foi o papel dessa mulher aí, dessa grande mulher, na verdade, né? Poliglota, mulher super inteligente, mulher super vinculada à ciência, né? Uma mulher realmente à frente do seu tempo também. Conta pra gente, Chico. Pois é, cara, educada dentro do absolutismo austríaco, aliás, a linha que também era de Portugal, né, do absolutismo. Ela foi educada, né, para ser uma governante. A ideia do pai Francisco II, né, de Áustria, era exatamente tornar os seus filhos preparados para governar estados, né, para serem estadistas. E não havia essa questão de, pô, é mulher, não. Ela foi preparada para isso, né, cara? Aquariana, é nascida em 22/1, é seu aniversário, né, Bronze? 22/1, cara? Não, sou aquariano também, mas meu aniversário é dia 7. Pois é, aventureiro, busca por novidade, né, cara? Então, essa mulher, ela foi, né, como a gente já falou, escolhida para ser esposa de Dom Pedro I, e o interessante é que, fechado o acordo, né, eles se casam à distância, eles se casam por procuração. Dom Pedro foi representado por um tio, né, da Leopoldina, e posteriormente ela começa a viagem aqui para o Brasil, né? Uma viagem que partiu da Itália, né, e que foi muito sacrificante para ela. Foram quase 90 dias aí atravessando o Oceano Atlântico. Eles não se conheciam? Eles se casaram sem se conhecer? Casaram sem se conhecer, cara. Casaram, não havia essa questão do amorzinho, não, sacou? Era realmente um negócio. E quando essa mulher chegou aqui, veja só, não bastasse a viagem, que foi bastante complicada, né? O seu já marido, né, Dom Pedro I, ele vivia com uma bailarina francesa, cara. Então foi preciso que você tivesse aí todo um abafo-caso para que Dom Pedro I, então, ele pudesse... recebesse a sua esposa, né? Recebesse a sua esposa, né, meu camarada? Então, meio que deram um abafo aí no caso. E aí, né, cara, começa, então, o enlace matrimonial, agora propriamente dito, de Dom Pedro e Leopoldina, que se instalam algumas questões bastante interessantes, que do casamento, né, de Dom Pedro I com a Leopoldina,
vai surgir, né, as cores que vão representar a bandeira do Império Brasileiro, porque o verde de Bragança e o amarelo dos Habsburgos são as cores que vão formar a base da bandeira do Brasil, que se transformaram no pavilhão imperial brasileiro. Posteriormente, a República mudou isso, né? Quando a República foi proclamada, mantiveram-se as cores da bandeira do Brasil, mas aí, né, criou-se o mito de que o verde era das matas, o amarelo era do ouro, mas na verdade esse verde e amarelo vem das duas casas, né? Da Casa de Bragança, o verde da Casa de Bragança e o amarelo da Casa de Habsburgo. E ela também é mãe de Dom Pedro II, né? Que vai ser lá para frente o imperador do Brasil, né? Perfeitamente, mãe de Dom Pedro II e mãe de Dona Maria da Glória, que se transformou, né, na rainha de Portugal em duas ocasiões, né? A partir de 1826, né, ela foi a rainha de Portugal. Juntos, o casal, Dom Pedro e Leopoldina, tiveram 7 filhos, né, dos quais 3 morreram ainda na primeira infância. Cortes portuguesas exigem o regresso de Vossa Alteza e de toda a sua família a Portugal. Pedro, você não está escutando o clamor das pessoas lá fora? Eu quase não pude entrar. As pessoas estão gritando que amam Dom Pedro, que você é o príncipe dos brasileiros. Não, essa mulher vai ter uma participação política muito interessante, como eu falei para você, ela vai se transformar na regente, né, na chefe do Conselho de Estado após a partida de Dom João. Lembra que em 1821, né, depois da Revolução do Porto, vai se configurar as Cortes de Lisboa, ou seja, o parlamento liberal português, e esse parlamento ele obriga Dom João a voltar para Portugal, deixando aqui o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente. E Dom Pedro I, né, nesse processo entre 21 e 22, que é exatamente o processo de independência do Brasil, né, nas suas viagens pelas províncias brasileiras, enquanto ele estava viajando, a Leopoldina era a regente, né, do Império Brasileiro, a chefe do Conselho de Estado aqui dentro do Brasil. E é nesse processo que, entre 21 e 22, com o aumento da tensão entre Portugal e Brasil, ela assume um papel de decisão junto, né, com o José Bonifácio, e é ela quem vai redigir a famosa carta, né, endereçada para Dom Pedro I quando ele estava em viagem, né, aqui para a província de São Paulo, e na qual, ao receber essa carta, onde ela dizia, né, que era preciso tomar alguma decisão contra os desmandos das Cortes de Lisboa, né, no sentido de transformar o Brasil num Estado independente. E é exatamente aí, em setembro de 22, que, ao receber essa carta, Dom Pedro, né, decide agora, né, pela independência do Brasil. Na verdade, já tinha... Quer dizer, o Dom João trouxe ela para casar com o filho dele, né? E ela, né? Não necessariamente, não ferrou o cara, não. Basicamente, né, cara, o que se coloca é que eles pretendiam, né, cara, retornar, ninguém queria vir para o Brasil e ficar aqui para a América, né? O que se estabelecia naquele momento era exatamente, né, que tanto ela quanto Dom Pedro I veem que a situação em Portugal, com o avanço das revoluções liberais, era tão perigoso que era melhor, né, se transformar num governo absolutista no Brasil. Entendi. Né? E ela também tinha pretensões, ela foi educada, como eu disse aí no começo, né, do nosso vídeo, ela foi educada para ser uma rainha absolutista, e Dom Pedro I também foi. Então, naquele momento, era melhor, né, muito melhor ser imperador absolutista e ela também imperatriz absolutista do Brasil do que ir para Portugal ou para a Europa para ficar disputando com os liberais nesse avanço que não teria mais como retorno, né? O liberalismo estava avançando na Europa, né, e sepultando os estados absolutistas. Entendi. E como é que foi o fim da vida dessa nobre mulher? Pois é, meu camarada. A Leopoldina, ela tem um fim trágico, né, por conta exatamente das ligações que Dom Pedro mantinha com as suas amantes, dos quais, né, a mais importante de todas era Titília,
Dona Domitila de Castro, a famosa Marquesa de Santos, né, que Dom Pedro, né, começa a manter, ter uma relação mais íntima com ela em São Paulo. Ele traz ela para a corte do Rio de Janeiro, né, coloca ela numa casa muito próxima à Quinta da Boa Vista, que é hoje o Museu do Primeiro Reinado. E não apenas isso, né, cara? Dom Pedro tem uma filha, né, com a Domitila de Castro. Ele reconhece essa filha, transforma a Domitila de Castro em acompanhante da Imperatriz Leopoldina, ou seja, junta as duas, né, no mesmo processo, enfim, cara. E todo mundo sabia, né, cara, qual era o papel da Domitila de Castro, né, nesse processo, que humilhava bastante a Leopoldina, que escrevia cartas, né, para sua irmã lá na Europa, falando, né, dessa humilhação, etc. e tal. A Leopoldina, ela acaba engravidando, né, mais uma vez, mas com a saúde muito depreciada, né, uma saúde muito, né, prejudicada, vivendo aí um estresse, depressão, etc. e tal. Ela acaba, né, sofrendo um aborto voluntário. Esse aborto evolui para um quadro de septicemia, né, e ela acaba vindo a falecer. Não sem antes ter várias histórias de que Dom Pedro batia nela, né? Existe inclusive uma história de que ele, né, ao agredi-la, teria jogado ela da escada e ela teria fraturado o fêmur, e isso teria sido um dos elementos que levaram à morte dela. Mas isso, né, não se configura com a verdade, né, não das agressões físicas, mas havia agressões verbais, né? Dom Pedro agredia ela, porque ela não queria aceitar, lógico, né, a convivência com a amante, né, declaradamente de Dom Pedro I. Mas o fato é que houve posteriormente, já no século agora, há poucos anos atrás, houve a exumação do corpo da dona Domitila, né, ou melhor, da Leopoldina, para saber realmente se havia algum tipo de fratura nos seus ossos, que não foi encontrado. Então exumaram o corpo dela, né, para tentar achar esses vestígios de que seria verdade, né, de que Dom Pedro teria agredido fisicamente ela, só que isso não se configurou. Então, hoje, né, os estudiosos colocam que ela morreu exatamente com esse quadro depressivo e de septicemia, né, provocado exatamente por um aborto voluntário. Isso, né, em dezembro de 1826, meu camarada. Legal. Bom, vamos falar muito ainda sobre a família real portuguesa, né? Esse é só o nosso primeiro vídeo, né, dessa série de episódios que está começando a rolar aí no ar. Chicão, obrigado. Valeu, meu camarada. A vocês, colheiras e colheiros, né? Estamos aí presentes em todas as mídias, lançando os nossos produtos aí para vocês estudarem, se darem bem. Certo, Chicão? Até a próxima, então. Certíssimo, brother. Vamos terminar com aquele samba da Imperatriz de novo? Tá aí, meu camarada. Embarcando aqui. Ai! Toda a família Ufa! Oi, Dom Pedro. Não precisa se casar.